Nesse instante, Curitiba para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Hoje senti que é bem melhor a música da minha vida. não haver nada entre nós daqui pra frente. Pois você nunca percebeu tudo que eu quis lhe dar. Olha, de certo modo, aquilo não foi nenhuma surpresa para nós. Nós já estávamos esperando que a qualquer momento a ex-mulher do meu marido aprontasse alguma com ele por causa do atraso na pensão dos filhos. Fazia tempo que ela ameaçava. Não era coisa nova, não. E o pior é que ela não deixava de ter uma certa razão. Fazia meses que o Reginaldo não pagava a pensão, embora não fosse de propósito. A nossa situação financeira realmente não estava boa. Eu morria de pena dele. O coitado também se sentia mal com aquela situação, só que fazer o quê? Estava desempregado. O Reginaldo sempre trabalhou sem registro em carteira. E por uma dessas infelicidades da vida, acabou se machucando e não podendo trabalhar. E quando tentou voltar, a coisa não foi tão fácil. Não era por sacanagem que ele não estava pagando a pensão. Pelo contrário, ele queria trabalhar, só que não encontrava serviço. Além do mais, ele adorava aqueles filhos. O problema é que não havia dinheiro. Nem dinheiro e nem de onde tirar. O braço que ele tinha machucado no serviço ficou muito debilitado, ele sentia dores. E como mexia com serviço pesado, ninguém dava trabalho para ele. Na verdade, se estávamos sobrevivendo, era por conta de um ou de outro bico que ele arranjava. Só que já viu, não dá para viver de bicos eternamente. Eu fazia o que podia. Aliás, para se ter uma ideia, depois que ele parou de trabalhar, era eu quem sustentava a casa com o meu salário de diarista. E que naturalmente também não era lá essas coisas. As contas básicas da casa, água, luz, aluguel, comida, isso eu ainda estava conseguindo bancar. Só que o resto, como a pensão dos filhos dele, por exemplo, ou uma outra prestação eventual, uma despesa que de repente aparece, né? Isso não tinha como. Era só pro básico e olhe lá. Se bem que, para ser sincera, eu acho que não era só por necessidade que aquela mulher perseguia o Reginaldo. Eu tinha lá as minhas suspeitas de que, na verdade, mais do que necessidade, mais do que precisão do dinheiro, ela fazia aquilo por despeito. No fundo, ela pegava daquele jeito no pé do Reginaldo porque não se conformava de tê-lo perdido para mim. Um dia, inclusive, quase que a gente se pegou no portão da minha casa, porque ela chegou e já chegou me ofendendo. Se o Reginaldo não tivesse apartado, talvez desse até morte. Eu passei a maior vergonha da minha vida. E isso na frente de todo mundo, os vizinhos que assistiram de camarote. Porque ela, despeitada, me chamou de vagabunda para cima, me acusando de ter roubado o marido dela. Enfim, fez o maior escândalo. Por isso é que eu digo, aquela perseguição para cima do meu marido não tinha muito a ver com a pensão atrasada, não. A bronca dela, na verdade, era comigo. Ela nunca aceitou o fato do Reginaldo tê-la trocado por mim. Agora, é aquela coisa, né? Sob o ponto de vista da lei, ela tinha razão. Pensão alimentícia é coisa sagrada. O problema é que ela acabou cumprindo a ameaça. Ameaçou, falou que ia fazer, até que chegou uma hora que fez mesmo. Quando a gente menos esperava, vieram buscar o meu marido. Levaram o coitado num camburão, direto para o distrito, onde me informaram que ele ficaria preso enquanto não acertasse a pendência, a maldita pendência da pensão alimentícia. Ele ficou tão arrasado que, enquanto era conduzido pelos policiais, baixou a cabeça e começou a chorar. Olha como me cortou o coração ver aquela cena. Meu marido sendo conduzido como se fosse um criminoso.
O camburão levando o meu Reginaldo como se fosse um bandido. Tudo por conta daquela criatura desalmada. Sabe, que não entendia a situação. Bom, nessas alturas, já fazia quase 1 ano e meio que estávamos juntos. Na verdade, eu conheci o Reginaldo meio por acaso. Estava fazendo faxina numa casa que ficava do lado de uma obra em que ele estava trabalhando. E digo que foi por acaso, porque não era para eu ter pego aquela casa para limpar, já que era cliente de uma conhecida minha. Só que aconteceu que essa minha vizinha, essa minha amiga, adoeceu, não pôde fazer a faxina e me pediu para ir no seu lugar. Pois eu estava lavando a calçada quando notei que lá do outro lado do muro tinha um rapaz que não tirava os olhos de mim. Eu me encantei pelo seu jeito de olhar na mesma hora. Não demorou muito e ele esticou o pescoço por cima do muro e puxou assunto. Daquele instante, até ele me convidar para tomar uma cerveja no final da tarde, foi um pulo. E olha, digo sem medo de errar, foi sem dúvida paixão à primeira vista. É claro que eu só fui saber que ele era casado algum tempo depois, porque o malandro não me contou de saída, não. E aí, quando contou, bom, aí já era tarde, né? Porque nessas alturas eu já estava gostando dele. Foi um baque para mim quando eu fiquei sabendo. Até porque eu nunca tinha me envolvido com homem casado. No caso dele, era até pior. Porque também tinha 2 filhos pequenos na parada. Para minha sorte, ele também se apaixonou por mim. E depois de 3 meses de envolvimento de namoro, ele largou da mulher para ficar comigo. Claro que não é a situação ideal. O melhor sempre é a gente se envolver com uma pessoa livre. Só que fazer o que aconteceu. O fato é que, desde que soube que o Reginaldo tinha saído de casa para ficar comigo, essa mulher não nos deu trégua. Não que eu tire a sua razão. Eu, no seu lugar, provavelmente faria o mesmo, ou quem sabe até pior. Também não sei o que faria se perdesse meu homem para outra. E o pior é que, no caso dela, a perseguição ficou ainda mais ferrenha depois que o Reginaldo parou de pagar a pensão dos meninos. E, repito, parou de pagar por falta de condições mesmo. Meu marido nunca trabalhou de carteira assinada. E quis o destino que ele se machucasse daquele jeito. O braço dele doía muito. E por conta dessa circunstância, ele não conseguia mais arranjar emprego. Olha, eu não preciso nem dizer o estado em que eu fiquei depois que ele foi enquadrado. Não tive mais um segundo de paz. Eu só conseguia pensar no pobrezinho trancado naquela cela. Quantas noites eu chorei. Quantas noites eu varei a madrugada sem conseguir pregar o olho, só pensando no coitado lá naquele frio, sozinho. Embora aquela mulher estivesse no seu direito de reclamar a pensão, eu francamente não conseguia entender como que ela tinha tido a coragem de chegar àquele extremo, sabendo que o Reginaldo estava desempregado, sabendo do problema que ele tinha tido no braço. Olha só, Deus sabe a raiva que me deu dessa mulher. Quando eu fui visitá-lo pela primeira vez, encontrei o Reginaldo muito abatido, e nem era para menos. Quando que ele ia imaginar ser preso algum dia? Nunca, nunca. Meu marido sempre foi um homem trabalhador. Olha, me cortou o coração de vê-lo naquela solidão e naquela tristeza. Se pudesse, eu trocaria de lugar com ele, juro que trocaria. No fim, acabei tendo de contratar um advogado para pelo menos tentar tirá-lo daquele lugar. Só que o advogado deixou bem claro, só tinha 2 modos de ele ser libertado. Ou pagava a pensão, ou então a sua ex-mulher retirava a queixa. Não tinha outro jeito. Quase caí de costas quando ele me passou o valor da dívida.
Verdade que nem era tanto dinheiro assim, mas é que na situação em que a gente estava, era uma fortuna. Imagine, meu marido desempregado há meses. A gente vivendo, na verdade, das minhas faxinas. Quer dizer, dinheiro não tinha. De modo que só me restou uma alternativa: procurar aquela mulher e pedir que a infeliz retirasse a queixa. E o fato é que, depois de pensar muito, acabei tendo de engolir o meu orgulho e a procurei para interceder pelo Reginaldo. Ela não podia ser tão insensível. Ela tinha que entender. A mulher, no entanto, já me recebeu com 4 pedras na mão. Sabe, eu abri a boca e ela já foi me ofendendo. Você? O que você quer aqui, sua infeliz? Sueli, calma. Eu vim aqui para a gente conversar, eu não vim aqui para brigar. Eu preciso que você retire a queixa contra o Reginaldo. Ele vai te pagar o que ele te deve. A gente vai juntar dinheiro, vai te pagar tostão por tostão, só que preso não tem como. Você sabe que ele machucou o braço, que está difícil para ele conseguir trabalho, mas a gente vai te pagar. Por favor, faz isso por ele. É o pai dos teus filhos, Sueli. Pode tirar o cavalinho da chuva. Que eu não vou retirar queixa nenhuma. O Reginaldo só vai sair de lá quando botar o dinheiro, aqui, na minha mão. O que ele está pensando? Eu já fui muito boazinha com esse cara. Muito boazinha. Aliás, é muito cara de pau da tua parte vir até aqui me pedir isso, você não acha? Mas, Sueli, tem um pouco de humanidade. Você sabe que ele não te pagou porque está difícil conseguir serviço, ele está com aquele braço machucado. Eu não tenho nada com isso. Não tenho nada com isso. Olha, acredite quem quiser. Ela foi capaz de bater a porta na minha cara. Não me deu a mínima chance. Deixou claro, se dependesse dela, o coitado do Reginaldo ia apodrecer naquela cadeia. Só Deus sabe a raiva que me deu. Senti vontade de matar a desgraçada. Despeitada do inferno. Eu sabia por que ela estava fazendo aquilo. Não era tanta necessidade do dinheiro, não, era despeito. Ela não se conformava em ter perdido o Reginaldo para mim. Aquilo era dor de cotovelo pura. No fundo, não tinha nada a ver com a pensão, dinheiro ou outra coisa qualquer. Era só despeito mesmo. O pior é que, no dia em que fui visitá-lo novamente na cadeia, meu marido veio com uma conversa que me deixou de cabelo em pé. Até porque foi uma coisa inesperada. Eu tinha ido lá, conversado com a tal da Sueli, pedido encarecidamente que ela retirasse a queixa e não tinha conseguido nada. Ela deixou claro, não ia retirar queixa nenhuma. Se dependesse dela, o Reginaldo apodrecia na cadeia. Pois bem, fui lá visitar meu marido de novo. E aí ele me falou, me deu aquela notícia que me pegou tão de surpresa que eu fiquei sem palavras. A gente ali conversando, quando pelas tantas, ele me olhou assim bem sério e fez aquela revelação. Sabia que a Sueli veio aqui conversar comigo? A Sueli? Ué, mas a troco de quê? Não me diga que ela resolveu retirar a queixa. Não. Na verdade, ela veio aqui me fazer uma proposta. Proposta? Mas que proposta, Reginaldo? Ela me pediu para voltar para casa. Falou que perdoa tudo que eu devo, só que para isso quer que eu volte a viver com ela. Eu fiquei olhando para a cara dele,
sem acreditar no que tinha ouvido. Mulher desgraçada, mulher infeliz. Eu tinha me humilhado. Eu tinha ido lá na casa dela pedir, pelo amor de Deus, que ela retirasse aquela queixa, que ela tirasse o coitado do Reginaldo da cadeia. Ele sem emprego, não tinha pago a pensão por falta de dinheiro, tinha machucado o braço, não conseguia serviço. Pedi para ela: Sueli, pelo amor de Deus, Sueli, vamos esquecer as nossas diferenças. É o pai dos teus filhos, retire essa queixa. Ela falou que não ia retirar queixa coisa nenhuma. Que por ela, meu marido morria naquela prisão. E agora aquela novidade. Eu tinha saído da casa dela e ela tinha ido lá na cadeia visitar meu marido e fazer aquela proposta. Falou que se o Reginaldo voltasse para ela retirava a queixa e perdoava a dívida. Sabe, mulher desgraçada. Sabe, aquela pessoa que se aproveita de um momento de fragilidade, de dificuldade da gente. Eu fiquei olhando para a cara dele sem saber o que dizer. Meu Deus, aquilo era chantagem. Se bem que esperar o quê de uma criatura como aquela? Minha voz quase não saiu. Mas você não aceitou, né, Reginaldo? Não, Joyce, não aceitei. Só que também não sei até quando que eu vou aguentar aqui nesse lugar, né? Se você soubesse como o meu braço está doendo. Meu Deus, como pode ter pessoa tão desalmada, tão sem coração? Pessoa que para conseguir o seu objetivo é capaz de qualquer coisa. Olha, eu juro, se eu estivesse no lugar dela, teria brigado, teria xingado, mas se eu soubesse, mesmo que o meu marido tivesse com outra, se eu soubesse que ele estava lá naquela cadeia com o braço doendo, olha, eu juro, eu não tenho coração duro. Eu teria retirado a queixa na mesma hora. O braço ao qual ele se referia era justamente aquele que ele tinha machucado no trabalho e que o tinha obrigado a parar de trabalhar por uns tempos. Quando fazia frio, por exemplo, ele gemia de dor. Não devia mesmo estar sendo fácil para ele. Eu então lhe prometi que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para arranjar o dinheiro. Tentaria levantar um empréstimo no banco, ou então, sei lá, fazer uma vaquinha com os amigos, parentes. Eu ia dar um jeito. Eu ainda não sabia como, mas eu ia conseguir aquele dinheiro, a qualquer custo. Até porque também fiquei morrendo de medo que a ordinária o convencesse a aceitar a proposta dela. Eu, sinceramente, não sei o que faria. Acho que eu preferia morrer a perder meu marido para ela, para aquela bruxa. Olha, foi jogo baixo que ela fez. Imagine, usar de chantagem para tentar recuperar o marido, só sendo mesmo uma mulher muito desqualificada, muito ordinária. O problema é que, infelizmente, eu não consegui o dinheiro. Fiz o que pude, pedi para todo mundo e não consegui. Até porque a gente sabe que a situação não está fácil, para ninguém, né? E o fato de eu também não trabalhar com carteira assinada, com registro, também dificultou o meu acesso a qualquer tipo de empréstimo de banco, por exemplo, ou em alguma dessas casas de crédito. E o fato é que quanto mais o tempo passava, mais o meu desespero aumentava. Não era só o fato de saber que meu marido estava lá naquela cadeia, passando por dificuldades, com o braço doendo. Tinha também o medo daquela bruxa. A proposta que ela tinha feito para ele perdoaria a dívida, contanto que ele voltasse para ela. Fiquei morrendo de medo de ele acabar aceitando. Sim, porque na hora do desespero, sentindo dor,
deprimido. Sabe, a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa. Eu estava no centro, a caminho do meu ponto de ônibus, quando resolvi parar naquele telefone público para ligar para minha prima. Estava sem crédito no celular. No que fui retirar o fone do gancho, bati os olhos naquele monte de cartões enroscados no aparelho. Eram aqueles cartõezinhos com propaganda. E nesse caso, propaganda de um clube de massagem. Primeiro olhei aborrecida para aqueles cartões. Depois comecei a pensar. Até que de repente, uma ideia absurda me passou pela cabeça. Não, realmente não tinha cabimento. Imagine eu, uma mulher direita, pensar naquele tipo de coisa. O problema é que, quanto mais eu olhava para aqueles cartões, para aquelas propagandas daquele clube de massagem, mais eu pensava comigo mesma que, de repente, podia estar ali a solução dos meus problemas. Não parece que na hora da dificuldade, o diabo se apresenta? Comecei a pensar, comecei a ler aquele cartão, a imaginar. Sim, por que não? Eu podia muito bem fazer o que aquelas meninas faziam, só por algum tempo, levantar uma grana o suficiente para tirar meu marido da cadeia. Depois tratava de cuidar da minha vida. Ninguém precisava ficar sabendo. O fato é que, na hora do desespero, a gente pensa tanta besteira que não dá nem para acreditar. Numa situação normal, aquilo nem me passaria pela cabeça. Só que naquela circunstância, naquele sufoco, naquela agonia, meu marido preso, aquela desgraçada fazendo chantagem, prometendo que retiraria a queixa, que perdoaria a dívida, contanto que ele voltasse para ela. Eu ali pensando naquelas coisas que não faziam sentido para mim, que inclusive iam contra os meus princípios de vida, de gente, até que de repente, sei lá, aquela ideia já começou a não me parecer tão absurda. Até porque não era para sempre. Seria só por uns tempos. Só até juntar dinheiro suficiente para tirar o Reginaldo lá daquela prisão. Depois era esquecer e tratar da vida. Ninguém precisava ficar sabendo. Por que não? Era uma emergência. E numa emergência, a gente às vezes faz coisas que numa situação normal não faria. O fato é que, em vez de fazer a ligação para minha prima, eu peguei um daqueles cartões e guardei na bolsa. Para ser sincera, nem eu mesma sabia o que pretendia com aquilo. Simplesmente peguei aquele cartão e guardei na bolsa. Até esqueci da minha prima. Foi uma ideia de momento, uma coisa que me ocorreu assim de repente, que na verdade não tinha a mais remota possibilidade de eu colocar em prática, até porque eu sempre fui uma mulher correta, séria, direita, só que numa dessas, sei lá, quem sabe eu pudesse pensar naquilo como num bico passageiro, coisa de momento.
só para tirar o meu marido da cadeia. Depois eu esquecia tudo, passava uma borracha e retomava a vida. Ninguém precisava ficar sabendo. Eu sempre ouvi dizer que essas meninas de programa ganham muito dinheiro. Quem sabe fosse o caso, só durante algum tempo, até resolver aquela situação. Juro, era só no meu marido que eu pensava, na sua situação lá naquela cadeia. E também porque, e isso eu não posso negar, estava apavorada com a possibilidade do coitado do Reginaldo fraquejar, sentindo dor, sabe, deprimido, fraquejar e acabar aceitando a proposta daquela ordinária. Olha, eu não sei o que seria de mim se ele voltasse para ela, acho que ficaria louca. Claro que seria um sacrifício fazer aquilo, vender o corpo, coisa que nunca me passou pela cabeça. Eu nunca sequer imaginei uma coisa dessas, só que não tinha saída. Eu precisava tirar o Reginaldo daquela prisão, não podia correr o risco de perdê-lo para aquela mulher. E depois, como eu já falei, seria só por uns tempos. Antes de ir para o meu ponto, passei numa banquinha e comprei um jornal. Queria dar uma olhada nos classificados. Quem sabe eu encontrasse alguma coisa, só que no que cheguei em casa, fiquei ainda mais desanimado. Não havia nada para mim naquele jornal. Abri a bolsa e comecei a olhar aqueles cartões, aquelas propagandas daquele clube de massagem. Meu Deus, eu estava me sentindo tão fraca, tão desanimada, tão desacursoada da minha vida, morrendo de medo de perder meu marido para aquela bruxa. Eu já tinha procurado todos os parentes, todos os meus amigos, e com nenhum deles eu consegui levantar sequer uma parte do dinheiro necessário para saldar a dívida do Reginaldo e, desse modo, tirá-lo daquela prisão imunda. Eu já tinha feito de tudo que estava ao meu alcance, mas tinha dado tudo errado. Já estava quase entregando os pontos, quando de repente me lembrei daquele cartão, abri a bolsa e fiquei olhando para ele. Fiquei ali lendo, imaginando. Quanto mais eu olhava, mais eu achava absurda aquela ideia. Só que ao mesmo tempo ficava cada vez mais claro que aquilo podia ser a solução dos meus problemas. Eu sempre ouvi dizer que essas meninas ganham bem. E se eu desse uma ligadinha? Só para ver como funcionava. Por mais absurdo que fosse, ninguém ia ficar sabendo. A verdade é que eu não tinha muita escolha. Por mais que me parecesse absurdo, quem sabe? O que custava eu pegar o telefone e discar para aquele número? Perguntar, eu podia ligar só para saber como funcionava, onde que era e principalmente, e isso era o principal, quanto pagavam. Será que exigiam experiência? Foi uma coisa louca que me ocorreu naquela hora. Eu fiquei me perguntando, será que eles exigem experiência? Até nisso eu pensei, meu Deus. A verdade é que das duas, uma. Ou eu tirava meu marido da cadeia, ou corria o risco de perdê-lo para sempre. Eu precisava decidir. Eu precisava fazer alguma coisa antes que o pior acontecesse. Meu marido já estava fraquejando, quase se sujeitando à chantagem daquela mulher, de modo que eu precisava tomar uma atitude, decidir o que fazer da minha vida, antes que fosse tarde, antes de perder meu marido para aquela desgraçada. E foi então que eu... A carta é muito longa. Não será possível contá-la toda hoje. Por isso, não perca, amanhã, neste horário, a segunda parte da história de Joyce Reginaldo na sessão A Música da Minha Vida.